Meus irmãos, uma vida conforme Deus, queria compartilhar com vocês hoje essa reflexão, uma vida conforme Deus. Será se os nossos sonhos estão conforme Deus? Será se a nossa caminhada está conforme Deus? E fiquei pensando nessa palavra e nos seus derivados. Eu acho que a mensagem de hoje vai ser um pouco diferente, por ela ser muito dinâmica. Eu não usarei um texto, só um texto. Então, se você não tiver muita familiaridade com a Bíblia, a gente tentou colocar aqui os textos, mas caso você queira acompanhar na sua Bíblia, será muito bom. O texto primeiro que eu convido você a abrir é esse que está aí na tela, Filipenses, capítulo 3, do verso 17 ao verso 21. Filipenses 3, do 17 ao 21. Irmãos, sede imitadores meus, e observai o que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação com a igreja, e mais uma vez nós percebemos num texto como esse, como a decisão pessoal, ela é imprescindível na nossa compreensão. Como você participar de um grupo, você fazer parte de algo, não necessita necessariamente a nossa transformação. Já falamos aqui, o meio, o contexto, praticamente não nos transforma, nos influencia, mas a transformação dependeu de uma decisão nossa. Até não decidir foi uma decisão. Mas não foi o contexto, não foi o ambiente. Olha só, o apóstolo Paulo está declarando, ensinando, alertando a igreja em Filipos, que não poucos, mas muitos, dentre nós, saiu da igreja, nasceu, foi originado ou passou por, mas entre os apóstolos, entre os líderes, entre os salvos, entre os santos, esse pessoal saiu de dentro de nós, andava conosco, muita gente. E esse pessoal que pelo contexto e pela influência não era para se tornar o que se tornaram, faz com que nós tenhamos uma compreensão de que não é o contexto, não é o fazer parte de, mas se eu decidi por. Porque se uma turma dessa, que andava no meio deles, se tornaram inimigos da cruz, não é o contexto que nos altera, que nos transforma. Esses irmãos não mudaram as suas paixões. Eles continuam inimigos da cruz. O contexto não mudou suas paixões. Perceba, esse texto não mudou o destino deles. O destino deles é o quê? A perdição. Estar no contexto não alterou o destino. Ainda é perdição. E não importa qual rito religioso as pessoas se submeteu, ou qual igreja congregou, ou debaixo de quem ouviu as sagradas letras. Não mudou a idolatria, porque o Deus deles ainda continua sendo o ventre, os seus próprios desejos. Eles ainda são os centros. Não mudou e não abriu mão da glória. A glória deles não dá a Deus. Está na sua infâmia, a sua própria glória. Eles não deixam o mundo. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Final do versículo 19.
Não mudou. E Paulo em lágrimas, as páginas são molhadas por lágrimas. E eu digo até chorando, mais uma vez, depois de tantas advertências, essas pessoas são inimigas da cruz. Então, o que é que Paulo propõe para que os seus leitores não se tornem inimigos da cruz? Imite, veja um modelo, imite os meus passos e observe um modelo, para que você não se torne esse grupo aqui. A tua decisão pessoal é o que você precisa saber, meus leitores, de que ela será imprescindível para o teu destino, para o teu Deus, para as tuas paixões. E Deus colocou um modelo para que nós os sigamos. Essa palavra modelo, a forma e o molde, é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos. Pedir mesmo que Deus ministre ao nosso coração. Para a gente viver conforme Deus, na forma de Deus. Quando vamos para Gênesis, capítulo 1, 2, eu não estou querendo fazer essas aplicações lá, mas apenas usar como exemplo. Lembra de Gênesis 1 e 2? Terra, porém, estava, no princípio criou Deus os céus e a terra estava de que forma? Sem forma. Então ela não tinha forma. Além disso, ela era vazia. E além disso, trevas. Parece com a história de algumas pessoas. Deformados, sem conteúdo e vivendo em trevas. Sem forma, vazio e na escuridão. Já tinha sido criado? Já tinha sido criado. Ainda não tinha adquirido uma forma. Aí, a partir do versículo 3, Deus começa a formar. Qual é a forma? A sua mão. Criação do homem tem um aspecto curioso também. Capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, qual é a forma? Porque existe um formador, existe a ação de formar, necessita-se de uma forma para que se obtenha uma forma. Glória a Deus, meus irmãos, olha só que revelação tremenda, por mais que a gente não tenha entendido. Vou repetir. Existe um formador que decidiu formar usando uma forma para que o que ele quer formar tenha uma forma. Eu vou criar o homem, isso é uma decisão. Então eu vou fazer um homem conforme a minha semelhança. Esse texto, ele é um dos textos assim que pode mudar a nossa vida com a simples pergunta: entendeu por que você está deformado? Porque existe uma forma em Deus e qualquer outra estrutura, qualquer outro molde vai deformar. Aí, no capítulo 2, verso 7, na narrativa da criação do homem, Deus, então, o Senhor, formou o homem do pó. Claro, a Bíblia não diz, não narra como foi isso, mas incrível, como nas páginas das Escrituras, um Deus oleiro, ele é muito visto. Quem é você para contender com aquele que faz aquilo que ele bem quiser? Então Deus é o oleiro e nós, o barro, ele faz o vaso conforme o que ele quiser. Formador, decisão de formar, a forma é a sua mão
e a forma é aquilo que ele definiu. Vamos mais para frente? Estão me fazendo entender, irmãos? Então, igual o bolo. A decisão de fazer um bolo é da pessoa, vai necessitar de uma forma para que saia na forma que ele pensou. O que foi o pecado? O pecado foi dar um soco nesta forma e todos os bolos que sairão dela terão uma deformação. Vamos para frente. Paulo aos Romanos. Aí, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, mas o texto está aqui. Romanos 8, 29. Diz, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser de acordo com a forma de quem, gente? Só que coisa. O Senhor nos conheceu, o Senhor nos predestinou, para quê? Porque Ele quis? Não, porque Ele tinha um propósito. O Senhor não teve uma deliberação, Ele teve antes uma intenção. Ele conheceu e Ele predestinou para que os seus conhecidos e predestinados tenham uma forma igual à do seu filho. Porque fora desta forma será uma pessoa deformada, porque não vai parecer com o meu filho. A fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, lógico, se eu tenho a mesma forma de Cristo, porque nós fomos feitos na mesma forma, pelo mesmo formador, nós automaticamente somos irmãos. Por isso que quando Cristo ele recebe a promessa de ser herdeiro, o apóstolo Paulo levanta a mão e diz, só um instante, é bom que toda a igreja saiba que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que ele tiver na sua legitimidade de filho, nós também teremos, porque também somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós temos a forma. Nós temos a forma do Pai, expressado no seu Filho, e nós somos iguais a Ele. Viu a seriedade? Muitos podem ter sido criados igual à terra, mas ainda não têm a forma de Deus. Ainda é vazio, sem conteúdo, ainda é em trevas porque não há luz, e ainda não tem forma porque ainda não se submeteu à forma. Ainda em Romanos, capítulo 12, esse é fácil. Verso 1, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, que é uma forma daquele que ele formou, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso vai ser um culto racional. Verso 2 que está aqui na tela, e não vos, viu a forma? E não se submeta a uma forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, aí sim você experimentará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se nós percebermos, se a gente atentar bem para esse texto, não é uma conformação, mas é uma transformação. E eu acho interessante Paulo usar a expressão século e não mundo, para que nós entendamos que o nosso ajuste está relacionado a coisas momentâneas e temporais. Quantos anos você acha que vai viver? Quem acha que vai viver mais de 100 anos? Mais de 100. 2 pessoas, 3 pessoas. Outro baixou a mão, desistiu. Então vamos supor que nós tenhamos aqui pessoas que vão viver mais de 100 anos. Você percebeu o percentual de pessoas que entendem que não vai passar de um século? E entendeu por que Paulo disse século?
Não vos conformeis com a tua época, com o teu tempo, com o teu século. Não entre na forma do tempo que você vive, porque a forma do tempo que você vive, sempre ela terá predominância, ou intentará a predominância sobre a forma do Senhor. Nosso tempo hoje é diferente de 100 anos atrás, mas em 100 anos atrás tinha uma forma. Nosso tempo não tem nada a ver com 200 anos atrás, mas há 200 atrás tinha uma forma. Há 2000 anos atrás tinha uma forma. Totalmente contrária do Senhor. Caim optou por uma forma diferente da do Senhor. Vamos para frente? Aos Coríntios, Paulo escreve o seguinte, capítulo 3, versículo 18 de Coríntios. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Porque se não for assim, nós seremos uma terra vazia, sem forma e em trevas. Aos Coríntios, aos Filipenses, nós lemos aqui o capítulo 3 no início. Convido você para ir para o capítulo 2, mas também tem aqui na projeção. Filipenses 2, do 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, existindo por si mesmo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Eu abri mão de uma forma legítima para assumir uma forma segundo a forma que Deus estabeleceu para mim, para redimir o mundo como servo e redentor e libertador da humanidade. Então eu me fiz homem na forma humana para da humanidade ser o libertador. Tinha uma forma e fui transformado naquilo que Deus queria para os projetos dele. Aí o apóstolo Paulo diz, é esse sentimento que você precisa ter. Mas eu não sou Deus, mas quer ser. Então, os inimigos da cruz, o Deus é o ventre. Então, se Deus é o meu ventre, eu sou Deus. Então, você vai deixar de ser um pseudo-Deus, que na verdade, qualquer ser que queira ser Deus é um demônio, para que você tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo e se torne servo, porque é esse molde que Deus quer moldar as nossas vidas para que a gente saia na forma que Ele deseja. Amém, irmãos? Está cansativo aí? Está tranquilo, estamos fazendo entender. Então, que forma nós temos? Então, essa pergunta não dá para fazer à igreja. A pergunta é, que forma eu tenho? A forma que eu tenho depende da forma. Vocês vão dormir pensando nisso, né? E quando for fazer bolo, vai lembrar desse negócio. Lembra da mensagem do bolo? Aí vai ser essa. A forma que Deus definiu. E aí eu queria, nesta noite, refletir com vocês em alguns minutos sobre alguns moldes que Deus fez o seu Filho passar, para que nesses moldes nós analisemos a nossa caminhada hoje, para saber se nestas formas nós somos aprovados pelo Senhor. Então, qual é a proposta hoje à noite?
é entendermos isso que eu falei agora, numa intenção da gente refletir sobre isso. Mas agora eu convido você a pensar comigo sobre as formas que Jesus Cristo passou para saber se nós somos, de fato, formados segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Então, não sei quantos irmãos estavam aqui quando eu assumi o ministério aqui na Nova Vida, uns 10 anos atrás. Eu creio que o esqueleto dessa mensagem foi primeira ou a segunda mensagem que eu preguei aqui. Vamos para Lucas. Eu queria caminhar em Lucas com vocês. Por isso que eu disse que usaríamos vários textos. E esses textos agora não serão projetados e eu também não os lerei. Eu apenas citarei para que os irmãos possam verificar na sua Bíblia se o que eu falo condiz. Então, somente no Evangelho de Lucas, aqui nós vamos até o final. Quero pegar com vocês 7 formas, 7 moldes, rapidamente, para colocarmos as nossas vidas dentro delas, para saber se encaixa, se é isso mesmo. Primeira forma se chama manjedoura. Quando o Senhor esvaziou de si mesmo e veio ao mundo, ele coube na forma de uma manjedoura. Ele não veio em berço de ouro. José, Maria, eles não encontraram vaga em nenhum hotel, nenhuma estrebaria, nenhuma pousada, e tiveram que se alojar, se acomodar numa estrebaria, e lá Jesus nasce. Essa história é conhecida. A pergunta é, por que o Senhor escolhe nascer num local tão desprovido de higiene, conforto, status? Por que o Senhor teve que fazer isso com José e Maria? Nós que somos pais, é tão frustrante. Você está em viagem, alugou um hotel pensando que ia arrebentar, chega lá, é um destroço, e você está lá com a sua esposa, seus filhos, decepcionado pela escolha que você fez. O Senhor nem conseguiu tornar José apto ou possível para ele fazer escolhas. Não tinha escolha. José ele não teve como fazer articulações para ter um local melhor para que seu filho nascesse. Deus decidiu nascer numa estrebaria e numa manjedoura. Meus irmãos, a manjedoura ela faz a pergunta do propósito. Isso está em Lucas 2, do 1 ao 7. A descrição que está lá, enfaixou, deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, 7. Fala de propósito. Eu vejo manjedoura apontando assim, qual é a sua intenção aqui no mundo? Você nasceu aqui, Deus te fez, Deus te criou, com qual intenção? Você vive nesse mundo para quê mesmo? A manjedoura nos obriga a refletir sobre isso. Porque quem nasce numa manjedoura não veio para se preocupar com palácio. Quem nasce numa manjedoura não veio para se preocupar com bens, só veio para viver. Ele veio para viver e viver intensamente. Ele nasceu numa manjedoura, não é por crise financeira e não foi por falta de vaga, foi porque ele quis. E se aquele que veio e a forma humana é ele, meus irmãos, qual é a forma humana nossa para a gente imitar e para a gente seguir os passos? É ele. E se ele nasce numa manjedoura, por que nós queremos colocar os nossos filhos para nascer em berço de ouro? Simples, porque lá em Filipenses, Paulo advertiu no capítulo 3, que saíram do meio da igreja inimigos da cruz, porque as suas preocupações são apenas com esse mundo, e o Deus deles é o ventre, e eles não pensam em outra coisa, a não ser com os prazeres que esse mundo dá. A manjedoura arrebenta com isso. A manjedoura é contra a cultura, a manjedoura é contra os nossos propósitos. A manjedoura, na verdade, ela é até mesmo contra os nossos sonhos. A manjedoura, ela colide com aquilo que a gente tinha de projeto de vida. A manjedoura não permite a gente ter muito projeto. Qual é a sua intenção aqui no mundo mesmo? Veio para viver ou veio para ter? Veio para ter ou veio para viver em mim? Veio para ter o quê? Até quando? No século?
Ah, entendi. Então você está tornando toda a sua vida girando em torno de um século. A proposta que eu tinha para você era eterna, mas você, na verdade, quer viver somente dentro de um século e depois morrerá. É esse teu projeto de vida? E a eternidade distante de mim? Então, aí tem que nascer em outro lugar mesmo, e não em manjedoura. Porque aquele que nasceu em manjedoura tem perspectivas, origens, meio e fim eternos. Aqueles que veio sem saber por que veio, estão em trevas, sem forma e vazios, tem que nascer em berço de ouro mesmo. Aqueles que sabem quem são, cheios de conteúdo, a luz chegou e agora assumiram uma forma, eles podem nascer em qualquer estrebaria. Segunda forma de Deus para o seu filho foi o Jordão. Lucas capítulo 3, 21, 22, fala do batismo de Jesus. Lucas 3, 21 e 22, apenas 2 versículos, segundo a narrativa de Lucas. Ele não dá tanta atenção ao batismo de Jesus, ele se preocupa mais com os movimentos do seu nascimento, mas ele registra o batismo. Os 4 evangelhos registram o batismo de Jesus. É imprescindível que os 4 povos que ouvirão os evangelhos, para quem escreveu Mateus, para quem escreveu Marcos, para quem escreveu Lucas e para quem escreveu João, saibam que Jesus se batizou. Porque era uma forma de Deus, o batismo. Sabe o que o batismo está perguntando? Se a manjedoura é, para que você veio? O Jordão vai tensionar isso dizendo a seguinte coisa: então morre. Porque batismo é morrer no meu filho e pelo meu filho. O meu filho morreu, você não? Como você quer ter uma vida aliançada comigo, se nem morreu você tem a predisposição? E muitos que andam entre nós, muitos que eu batizei, muitos que eu ainda hei de batizar, apenas participaram de um rito vazio, oco, sem forma, molhado e em trevas. Porque eles não decidiram morrer. Eles decidiram submergir numa questão religiosa, entendendo que isso era salvífico. Ou pelo menos me aproximava mais de Deus, ou me inseria numa igreja. Rapaz, se a gente for olhar a forma do batismo, ela nunca se predispôs a isso. O batismo é a pergunta do morreu, já morreu? E essa é a pergunta do evangelho, você morreu, já morreu? Qualquer pessoa que confesse a Jesus, a pergunta primária não é se ele salvou, é ele conseguiu te matar já? Porque enquanto sou eu quem vive, Cristo não vive em mim. E sabe o que o batismo gerou? A morte de todos, para que na igreja não tenha mais nenhum eu vivente, mas sim um Cristo vivificante. Porque todos morreram. A igreja não vai ser uma comunidade, um ajuntamento de eus. A igreja será um ajuntamento de Cristos, porque todos morreram. E simbolizaram isso no batismo. Então não é uma questão rito, é uma questão consciência. E Jesus, depois que todo mundo se batiza, ele entra na água. E o João resiste, diz: Senhor, eu é que precisava ser batizado por ti. O João ainda não tinha entendido que ele deveria se assemelhar a pecadores, para que todos os pecadores passassem pela mesma forma de Deus, para que tivesse a forma que Deus quer: servo, morto. E ao sair da água, ressuscitado. Terceiro molde, terceira forma, é o deserto. Nós queremos imitar a Cristo. Ele é o nosso modelo. Os apóstolos apontaram para ele. Filipenses, lemos aqui no capítulo 2, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo.
E aqui em Lucas, é interessante nós percebermos que no versículo 1 de Lucas 4, nosso texto que fala do deserto, Jesus, cheio do Espírito, voltou de onde? Do Jordão. E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O que foi que ele ouviu no Jordão? Ele ouviu no Jordão uma voz dizendo: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. É dentro desta forma que essa voz, ela sai. Você é meu filho em quem eu tenho prazer porque você decidiu morrer. Então não é mais tu, filho, mas agora eu em tu. E por isso eu me alegro em você. E por causa disso, o Espírito de Deus paira, desce sobre você, e lá no texto diz em forma corpórea, para legitimar, confirmar, selar que você é meu filho. Só que agora a terceira forma é deserto. E no deserto é a tensão para saber se isso é verdade. Se na manjedoura a tensão vai ser no Jordão, veio para esse mundo para quê? Esse para te servir, esse então morre. E isso é feito no batismo, logo após o batismo vem deserto. Para quê? Você é mesmo filho? Os irmãos estão entendendo as formas? Porque 2 vezes Satanás pergunta isso para Jesus. Se tu és mesmo filho, irmãos, o que foi que ele ouviu no Jordão? Tu é meu filho. O que é que ele está ouvindo no deserto? Você é mesmo? E não são nos desertos da vida aonde a nossa identidade enquanto filhos são tensionadas? Não são mesmo nos momentos aonde não tem nada para comer que a gente questiona a filiação? Não são nos momentos aonde nós passamos por grandes lutas que há estas vozes dizendo: se você fosse filho de Deus, você não passaria pelo que você está passando? As pessoas, elas costumam questionar crentes que passam por lutas. Algumas pessoas, principalmente os críticos da caminhada cristã, eles não conseguem entender que vale a pena ser crente quando um crente passa por um sofrimento. A primeira pergunta é: cadê o teu Deus? E por que vale a pena você continuar indo para a igreja? Então, não sei se há pessoas aqui, mas apenas explicar isso, e vale a pena sabermos até com uma possível resposta. Nunca houve promessa do Senhor livrando crentes de sofrimento. A única proposta de livrar crente de sofrimento é diabólica. Vou repetir: a única pessoa na Escritura que quis poupar Cristo do sofrimento foi Satanás pela boca de Pedro. Então, qualquer um que diga: pare de sofrer, não sofra. Você não foi feito para sofrer, afinal, Deus te quer sorrindo. Eu não vou citar mais música, não. Você tem que questionar o que está acontecendo na sua vida. Ou é Satanás, ou é pecado. Se for Satanás, é legitimidade. Se for pecado, é castigo. Porque não se faz a equação crente fiel com sofrimento. Se deu sofrimento, no fim, faça a soma correta. Se você não tem aquilo que você deseja, questione Deus, porque não é legítimo um filho dele ter pedra. Para comer, isso não faz sentido. Então chega Satanás e diz: só tem pedra aí, Jesus? Ele diz: só pedra. Você é mesmo, filho? Transforma a pedra em pão. E a resposta é que o Filho de Deus não transforma a pedra em pão. O Filho de Deus, que é formado na forma, sabe que pode morrer raquítico, ele vai morrer de fome, mas absolutamente saciado com a palavra e com a verdade do Senhor, porque ele vai passar por esse século, e ele vai embora desse século, e se foi embora desse século, morreu de fome, fazendo a vontade do Senhor, foi glorificado o nome do Pai. Ainda que eu venha passar por perigo, espada, fome ou nudez,
o amor do meu Pai por mim não foi separado. Porque nada separa o amor de Deus por mim. Então o Senhor, Ele coloca-nos no deserto, para que nesta forma nós comecemos a analisar se somos de fato filhos de Deus, ou se somos pessoas extremamente exigentes com Deus, que Ele não poderia fazer o que Ele fez comigo. Então isso não é papel de filho, isso é papel daqueles que andam entre nós, mas são inimigos da cruz. Porque o Deus é o ventre e eles só se preocupam com as coisas terrenas. Quarta forma é o jumento. Lucas 19, 28 a 40. Você vai ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus, Marcos, Lucas e João resistem a esse episódio. Os 4 evangelistas dizem: isso aqui não pode ser deixado de ser registrado. Ele entrou de jumento. E foi num jumento que ele entrou. Ouvi uma roda, mandam para mim uns vídeos, né? Eu vi uma roda lá de pastores e pastoras, falando que Jesus pegou um jumento que era 0 quilômetro. Ninguém tinha montado ainda. Lógico que um filho de Deus não pode andar com carro usado. Carro 0. Porque Jesus usou um jumento 0. Zacarias 9:9 teve a profecia desse episódio. Zacarias 9:9 foi profetizado: alegra-te muito, exulta, vem aí o teu rei, montado em jumento. Houve uma profecia em Zacarias 9:9 que Jesus entraria em Jerusalém de jumento. O jumento mostra para mim a essência. Porque eu não preciso de veículo para brilhar. Eu não preciso de coisa para brilhar por mim. Hoje, as pessoas, os seres humanos deformados, eles precisam de coisa para ter brilho. Sabe por quê? Porque eles vivem em trevas. E precisa do veículo para brilhar. Precisa da casa para brilhar. Precisa do emprego para brilhar. Precisa do corpo, das curvas. Entra em pânico quando engorda. Entra em crise quando o envelhecimento está cobrando e os boletos estão chegando. É a turma da estética e não da essência. O Jesus do jumento, a forma que o Senhor quis colocar o seu filho é: anda de jumento, porque se você não brilhar, não vai ser um veículo que vai brilhar no teu lugar. Porque você tem essência. Irmãos, entendem? Então você não é vítima pela cor, você não é vítima pela sua situação social e econômica, você não é vítima porque onde você nasceu, você não é vítima por alguma dificuldade que você tem no seu corpo, você não é vítima pela doença que você tem, porque você e eu, nós temos uma essência. Nós temos uma forma, nós temos um conteúdo e chegou luz. Então eu não preciso de que coisas, até mesmo o meu corpo, brilhe em meu lugar. A chegada e a entrada de Jesus em Jerusalém, ela é extraordinária, porque faz com que a gente verifique as nossas intenções de exibicionismos. Eu acredito assim, irmãos, que muitos estão perdendo a noção de que a gente não vai ser feliz nesse século. Porque aqui nesse século é impossível uma pessoa ser feliz se a sua esperança estiver aqui. Porque você e eu, nós seremos pessoas frustradas a cada dia, a cada mês, com as coisas que acontecem e perdemos a essência que nós deveríamos ter.
O carro do outro me inibe, a conquista do outro me irrita, a vitória do outro me faz questionar, o casamento do outro me faz entristecer, o filho do outro faz com que eu entre em crise, enfim, eu estou perdendo a essência. E o Senhor, Ele vem nos alertando em cima de um jumento, dizendo, escuta, você não precisa de nada para brilhar. Porque senão será essa coisa que vai brilhar no teu lugar. Você não será um crente mais feliz com o emprego que você quer, com o casamento que você almeja, com o filho que você deseja, com a juventude que você gostaria de ter. Deixa eu te contar um exemplo. Diz a Bíblia que ele era um homem muito rico. E um homem muito rico e jovem. Ele chega, corre, se ajoelha aos pés de Jesus e diz, o que eu preciso fazer para ser salvo? Se tivesse alguém lá da nossa época, ia dizer, rapaz, para de bobeira, tu é jovem e rico, tu quer o que mais? Aí viver. Porque isso é um sonho. E quantos estão hoje em busca de Jesus, não é para ser salvo, é para ser e curado. Para ter de volta uma juventude. Eu queria ser jovem e rico, por isso que eu estou aqui. Oh, mas apareceu um homem na Bíblia, jovem e rico, que questionou a Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E depois da resposta, mesmo assim, esse homem não optou, porque ele não se encaixou na forma. Tem que morrer, chefe. Não, morrer não. Mas, pois é, então ele se retirou triste, porque ela é dono de muita coisa, e ao ser dono de muita coisa, e tendo que entregar tudo no batismo, ele não quis, abortou. O preço é esse, se o preço é esse. Mas por que existem tantas pessoas hoje que proferem o nome de Jesus, se declaram cristãos, mas não vemos isso nem na manjedoura, nem no Jordão, nem no deserto, nós não vemos isso pelos caminhos aí do jumento. Como é que a gente faz? Isso, por isso que Paulo alertou lá em Filipenses, eles saíram de dentro de nós, mas são inimigos da cruz, porque eles não se submetem à forma. Caminhando, gente, para encerrar. Quinto, Getsemane. Getsemane é o local da submissão. Lucas, capítulo 22, do 39, se quiser conferir na sua Bíblia, é o texto que fala sobre o Getsemane. Ele vai para um jardim. O jardim está num monte, chamado Monte das Oliveiras. Mas há um jardim nesse monte, chamado Getsemane, e é nesse local onde Jesus vai orar. A palavra é submissão. Getsemane aponta para a forma da submissão. A questão é o seguinte, o que tem para beber? Cálice amargo. Senhor, se for possível passar de mim este cálice. Mas esse não foi o único ponto. Sabe qual foi o outro ponto que Lucas registra? O seu suor se transformou em sangue. Sabe qual é o outro ponto que Lucas registra? Os seus amigos não ficaram orando por ele, dormiram. Sabe o que é o Getsemane? Angústia indescritível, solidão aguda, trevas chegaram e vão agora tomar de conta. É dizer ao Pai, passa, porque a questão está em sérias dificuldades. O Getsemane é aquele dia que ou eu vou assumir a forma de servo, ou tudo que eu fiz para trás não resolveu. Os irmãos entendem, irmãos? Porque é no Getsemane aonde nós vamos dobrar os nossos joelhos e dizer, então vai ser feita a tua vontade. E aqui Lucas faz o seguinte registro, o verso 42, é ele que eu destaco. Pai, se queres soberania, vontade, passa de mim esse cálice. Contudo, a oração é essa: não se faça a minha vontade. Nós destacamos que a oração é seja feita a tua vontade, isso aí é do Pai Nosso.
A do Getsemane, a oração é: o que eu queria é que o cálice fosse afastado, mas deixa eu ressaltar a minha oração: nunca, nunca seja feita a minha vontade. Essa é a oração do Getsemane. Eu posso expor? Posso. Posso pedir? Posso. Mas no final da oração: Pai, jamais, jamais sobre a minha vida seja feito o que eu quero, mas sim aquilo que o Senhor quiser. Esse é o Getsemane, e nesse Getsemane muitos cristãos abortam. Nesse Getsemane muitos cristãos pedem arrego, pede baixa, desce do monte, mata o jumento e vai tocar a vida. Porque eles não admitem que a minha vontade seja contrariada. Por quê? Porque o Deus deles é o ventre. São inimigos da cruz. Estavam com a gente, cantando com a gente, ensinando com a gente, professando fé com a gente. Mas quando a corda apertou e disse: não vai ser feito o que você quer, a gente pede arrego. Ou então, desce do monte e vai fazer a minha vontade. Nessa forma eu não me encaixo. Eu não quero a forma de Deus. Eu quero a minha. Viva com a sua solidão. Viva com a sua solidão, essa é a forma. Ninguém gosta de mim, viva com isso, para de ser vítima. Viva com isso. Os meus irmãos, eu coloco pedido de oração no WhatsApp, ninguém coloca as mãozinhas. Oh, não brinca. Pois o Jesus da forma do Pai, ele chegou aos seus discípulos e disse: vocês não podem orar por mim. Pois é, o Jesus da forma Getsemane, ele não teve um discípulo intercedendo por ele. Sabe por quê, meu querido? Porque no Getsemane é uma forma da submissão. Você vai fazer a minha vontade e ninguém orando por ti? Ou você precisa de um grupo de gente orando, como aquele que vai para o ringue, e as pessoas gritando: tô orando, vai. E se não tiver ninguém orando? Você que depende da oração dos outros para ser crente ou para estar aqui, e se ninguém orasse mais, você não estaria aqui? Então as nossas convicções não é porque o outro está orando, é porque a gente se submeteu a uma forma. Vai ser feita a tua vontade na minha vida. Ponto. Gostando de mim ou não gostando, me elogiando ou não elogiando. Mesmo que o meu suor se transforme em sangue, mas eu vou pedir, mas eu vou dizer: não faça, Senhor, o que eu estou te pedindo. Só o Satanás disse: eu vou te dar aquilo que você pede. Deus nunca. Você vai fazer a minha vontade. Penúltimo lugar, Calvário. Lucas 23, do 33 ao 38. Penúltima forma, Calvário. Do 33 ao 38, verso 33. Chegaram a um lugar chamado Calvário, que quer dizer caveira, e ali o crucificaram, e aqui foi o brado do amor. Sabe o que é Calvário, irmãos? Para nós cristãos, amor. Quando Jesus disse: pegue sua cruz, siga-me, a gente vai para um lugarzinho chamado Calvário, e sabe o que você vai fazer lá com essa cruz? Você vai enficá-la, e você vai estar crucificado comigo lá. Paulo falou isso aos Gálatas: eu estou crucificado com Cristo. E sabe o que você está fazendo lá em cima crucificado, filho? Você está amando as pessoas. Deus não te chamou para gostar de ninguém. Deus nos chamou para amar. Até que ponto? O ponto da minha morte. Isso é o cristianismo. Ou a gente pensava que a cruz era a sogra, ou qualquer outro. Quem dera. O sogro, o cunhado, ou a doença que nós temos. Não, Deus me deu uma cruz para carregar essa doença. Não é isso o evangelho. A cruz é a identidade revelada, exposta, que não cabe no bolso e nem por debaixo de uma camisa,
que quem pegar em mim vai ter amor como retorno. Isso é a cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, porque se não for amor, ela não pode ser amada. Porque lá na cruz, ele está salvando um homem ele está salvando, e a todos ele está perdoando. Cheio de injustiça, carregado de flagelos, partido ao meio com uma lança, o seu sangue derramado, coroas de espinho cravado no seu crânio, banhado de sangue, todas as suas dores, elas são completamente fora da possibilidade humana da gente mensurar, mas ele passou por tudo isso, porque ele se submeteu na forma do amor. Ah, irmãos, a gente não sabe muito bem o que é esse amor, não. Nosso amor é seletivo, nosso amor é para quem a gente entende que ele merece. Entendo, mas isso é o amor do gentil, não o amor de um crucificado. Porque que eu amo aqueles que merecem, isso não é um amor de um cristão. Mas se você estiver aqui e tiver dificuldade de entender isso, deixa eu só te explicar uma coisa. Não é o amor que você tem pelo seu filho. Porque existem os grandes crentes que fazem perguntas assim, então eu vou ter que amar o inimigo igual eu amo a minha mulher? Rapaz, eu acho que não. São amores distintos. Não é o mesmo amor que você tem por alguém que te faz bem. Sabe qual é o amor do inimigo? Aquele que vai arrancar teu pedaço. E aí é o Calvário. As pessoas que nós mais odiamos, as pessoas que mais nós queremos ter indiferença, são essas, e por causa dessas, que a cruz para nós é só um símbolo. Sabe por que a gente não ama todo mundo? Sabe por que a gente não ama inimigo? Sabe por que a gente tem problema de relacionamento um com o outro? É porque a cruz não passa de um símbolo. Só isso. E não uma consciência adquirida. E a última forma é o túmulo. Lucas 23, verso 50. E sepultaram o Senhor. Depositaram o corpo, versículo 55. Viram o túmulo com o corpo. E ele foi ali sepultado. Deus não nos livrará da sua morte, irmãos. Desculpe, Deus não nos livrará da morte. Deus vai nos livrar do poder da morte. 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Você foi envergonhada por causa da cruz, por causa da ressurreição. Eu sou a ressurreição, como nós ouvimos aqui no domingo passado. É necessário o túmulo. Isso é necessário o túmulo. Porque se não fosse o túmulo, nós não teríamos esperança, nós teríamos uma loucura. É necessário o túmulo. E é exatamente no túmulo que nos faz ter esperança. O túmulo do Filho do Senhor, porque ali não impera a decomposição de um corpo. Ali agiu o poder da ressurreição. O meu corpo não verá corrupção. Não sei se os irmãos entendem isso, mas essa é a nossa esperança. A ressurreição. Nós não temos outra esperança. Verso 5 de Lucas 24. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscai entre os mortos ao que vive? 1 Coríntios 15, 51 a 52. Eu leio aqui, não temos esse texto aqui. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados.
Eu encerro com Lucas 24, 51, para a gente orar. Termina aí? Ele disse, não termina aí. A passagem nossa termina no túmulo. O nosso século acaba no túmulo. E o que vem depois do túmulo? Vem Mateus 24, 51. Aconteceu que enquanto os abençoou, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E assim termina o Evangelho de Lucas. Nasceu numa manjedoura. É verdade. Morreu no Jordão. Isso é verdade, para fazer a vontade dele. Foi tensionado no deserto e foi aprovado. Aprovado e servido por anjos. Foi entrando com o jumento, e isso porque o brilho é dele. Passando por lá no Getsemane. Porque a vontade tem que ser a dele. Eu não vim nesse mundo fazer a minha vontade. E foi para o Calvário declarar amor por todos, porque ele estava muito bem resolvido de conteúdo, de forma e de luz. E no túmulo é apenas necessário por poucos minutos. Para nós crentes, poucos minutos. Porque ali nunca será o nosso fim. A forma do Filho de Deus, então, viver conforme Deus. Eu sei que hoje falamos muita coisa, deve ter sido muita informação. Estava orando por isso. Tanta informação, tantas coisas. Começamos em Filipenses. Mas a minha oração é que tenha tido muito significado para você. Se você lembrar que há um formador, há uma forma, e essa forma é Cristo. E se lembrarmos do apóstolo Paulo aos Filipenses, dizendo, saíram dentre nós homens que são inimigos da cruz. E para a gente não se tornar isso, é porque a gente tem que obedecer um modelo. Tá bom. E aí a gente submete a nossa vida a essas formas de Deus. Essas 7. Para que a gente tenha uma vida conforme o Senhor. Na forma dele. Em qual forma você não se encaixa? Como é que você está hoje? Deus, eu não tenho, o Getsemane para mim tem sido uma forma que eu não me encaixo. O jumento para mim tem sido uma forma que eu tenho muitas dificuldades. Eu preciso que outras coisas brilhem em meu lugar. Oh Senhor, manjedoura, eu comecei tudo errado. Eu ouvi uma mensagem que o Senhor iria me fazer próspero. Eu estou entendendo que o Senhor nasceu num curral. Então a proposta não é essa. Que forma você não está se encaixando? Vamos orar por cura hoje à noite? Vamos orar para que a forma que Deus quer que a gente tenha, ela tenha êxito. Que a gente perca, que o Senhor vença. Que a gente diminua, que Ele cresça. Que Ele faça na nossa vida o que Ele bem quiser. Você não está se submetendo à forma do batismo? A gente vai ter um batismo dia 7. Eu não fiz um curso. Que curso? Você não precisa fazer curso. O curso são ferramentas. Você precisa de uma decisão. Eu vou me submeter à forma de morrer. Eu vou morrer. Eu quero morrer. Deus está lhe chamando hoje para se submeter na forma dele. Para que você, quem sabe, algum aqui, alguma pessoa que esteja sem conteúdo, sem forma e cheio de trevas. Pessoas vazias. Ei, Deus está te chamando para um novo projeto de vida. Vem viver do jeito dele. Vem viver do jeito dele.